Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Carlos e sou pastor do Ático. E este é um ambiente que nós temos aprendido mais sobre Jesus, temos aprendido a fazer parte. Nós gostamos de dizer com frequência que este é um lugar onde estranhos se tornam amigos e onde amigos se tornam parte da família. Então, se hoje é a sua primeira vez aqui, você está estranhando um pouquinho o que está acontecendo, ou as pessoas que estão ao seu redor, numa segunda vez você já é amigo e rapidamente você é parte da família. Tá bom? Obrigado por vocês terem vindo, especialmente vocês que nos visitam. Nossa gratidão pelo gesto de carinho de vocês de estarem com a gente hoje. Nós temos falado, ao longo das últimas semanas, sobre este tema de série, Tudo o que você sempre quis. É muito bom, né, nós pensarmos assim, poxa, eu gostaria muito de ter aquilo que de fato ocupa o meu pensamento, a minha mente, é o desejo do meu coração. É muito bom você imaginar que você poderia ter realizado alguns sonhos assim, muito distantes talvez, no primeiro momento na sua história. Mas nós temos visto ao longo das semanas, conversando a respeito deste tema, que nem sempre isso pode ser uma coisa positiva, você ter tudo o que você sempre quis. Não que desejar ter coisas boas é ruim, mas é porque nós não sabemos desejar como convém. Nós não sabemos querer como convém. A literatura russa diz, a partir do escritor Dostoiévski, o seguinte: todo ser humano tem algum desejo que, se fosse atendido, arruinaria a paz e a felicidade da sua vida. Sabe aquele desejo que você mais quer ter? Aquela coisa que você gostaria que se concretizasse na sua vida, na sua história? Muito bem, provavelmente se você tivesse aquilo que você tanto deseja, a partir daquilo que o seu coração diz que é certo, que é correto, que dá sentido para a sua história, para a sua vivência, muito provavelmente esse desejo tão buscado, tão sonhado, arruinaria a sua vida. É contraditório, não é verdade? Não é estranho aquilo que você mais quer passar a fazer mal para você? Por que isso acontece? Porque não apenas a literatura russa afirma algo nessa direção, mas a sabedoria bíblica também. O profeta Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, ele diz o seguinte: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, e é extremamente bonzinho, é isso? É extremamente fofinho. O coração do humano é uma belezinha, é isso? Não. A sabedoria bíblica fala para a gente que o coração humano é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto esse coração, ou o quanto nós somos maus? Quando nós olhamos para a sabedoria bíblica, nós percebemos uma coisa, amigos, amigas, que essa questão aqui não é uma questão circunstancial. Talvez você esteja pensando assim, verdade, esse cara que está aqui do meu lado é mau mesmo, hein? Meu Deus, fulano, meu vizinho, Carlos, se você o conhecer, você vai descobrir que de fato ele é perverso, o coração dele deve ser enganoso mesmo. Não, isso aqui é um problema nosso, é um problema da humanidade. Isso aqui é um problema de condição, não é circunstancial. Tem a ver comigo e tem a ver com todos vocês. Nós somos pecadores. É isso que a Bíblia diz a meu e a seu respeito. Nesse sentido, quando nós queremos tudo o que sempre quisemos, quando você deseja tudo o que você sempre quis, é bom você levar isso aqui em consideração. Tá? E nessa direção, a partir disso, desse tema, eu quero conversar com vocês hoje sobre viver algo significativo. Todos nós queremos viver algo significativo. Talvez você já num processo de se tornar uma pessoa mais madura, já passou daquela fase de eu quero ficar rico. Você já entendeu que isso não é o ponto principal da vida. É importante, é bom, é desejável sim, mas não é a coisa mais significativa na sua história. Talvez você já percebeu que alguns sonhos que você tinha na adolescência, no início da sua vida adulta, eles já se
acalmaram no seu coração, na sua mente, porque você busca algo mais significativo do que aquilo. Isso é bom. É sobre isso que nós queremos conversar hoje. E eu quero começar mostrando para vocês a vida de alguém que viveu algo significativo, mas não necessariamente algo significativo no bom sentido. Porque eu e você podemos sim ter vidas significativas, mas terrivelmente significativas. Esse homem que eu quero apresentar para vocês chama-se Otto Adolf Eichmann. Ele foi um alemão, foi um dos principais organizadores do Holocausto. O Holocausto e o momento ali da perseguição aos judeus possivelmente dizimou algo em torno de 6 milhões de pessoas. E quando esse homem, Eichmann, ele foi interrogado posteriormente, no final já da Segunda Guerra, e perguntado por que você fez isso, você sabia que você estava produzindo um ambiente onde seres humanos seriam exterminados, você sabia disso? E ele disse, eu obedeci às ordens, e portanto eu tenho a minha consciência limpa, eu sempre tive a minha consciência limpa. Eichmann, uma pessoa extremamente capaz, uma pessoa extremamente inteligente, viveu sim algo, preciso de uma água, por favor, viveu algo sim extremamente significativo, não há dúvida disso. Nós conversamos sobre a Segunda Guerra, todos vocês sabem mais ou menos o que aconteceu. Ele participou de algo profundamente significativo, no entanto, algo terrivelmente significativo. Quando que a gente sabe se está vivendo algo significativo no bom sentido, algo maravilhoso ou algo terrível? A conclusão que eu chego, num primeiro momento, assim de antemão, é que nós não temos condições de dizer se o que estamos vivendo é maravilhosamente significativo ou terrivelmente significativo. Obrigado, Felipe. Talvez você diga o seguinte, olha, eu vivo algo significativo, Carlos. Eu invisto muito tempo no meu trabalho, eu estou ganhando dinheiro, eu estou fazendo as coisas que eu gostaria de fazer, dando os passos que eu gostaria de dar na minha área profissional, eu já consegui minha graduação, meu mestrado, estou finalizando meu doutorado, meu pós-doc já está também encaminhado, eu estou fazendo as viagens que eu sempre sonhei fazer, eu estou construindo a família que eu sonhei construir, e eu estou chegando lá para viver algo significativo. Mas até onde isso é maravilhosamente significativo ou terrivelmente significativo? Talvez os seus familiares não pensem na mesma direção que você pensa, por você não investir tanto tempo na direção deles. Eichmann, este alemão que participou do extermínio dos judeus na Segunda Guerra, ele fala para a gente, ele expressa para nós um personagem que trabalhou de uma forma extremamente negativa na história. E é interessante que a Bíblia também fala de personagens que trabalharam de forma negativa. A Bíblia fala para a gente de um... Opa, saiu aqui da projeção. A Bíblia fala para a gente de um homem. E eu quero falar um pouquinho para vocês dele rapidamente. Eu quero que vocês imaginem aqui um cenário, enquanto eu leio essas informações. A grande notícia do dia. Um soldado romano convicto promove uma matança em sua cidade e cidade circunvizinha. Ateia fogo em casas e coloca em presídio homens e mulheres por causa da sua fé em um homem intitulado Rei dos Judeus e Cristo, Filho de Deus. Esse soldado é o exemplo da lei em seu país. Tudo o que a lei lhe ordena como soldado romano, ele a executa. O soldado ficou mais conhecido na ocasião do assassinato de Estevão, morto a pedradas por sua fé em Cristo Jesus. Nessa ocasião, as roupas de Estevão foram deixadas aos pés deste jovem e convicto soldado. Este soldado, lá na frente da sua história, depois que se passam alguns anos, ele olhando para trás, olha o que ele diz a respeito de si mesmo.
Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém, com autorização dos principais sacerdotes. Fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo, e eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Esse soldado convicto é quem nós conhecemos, o discípulo de Jesus, o apóstolo Paulo, mas até esse momento aqui ele é chamado de Saulo. Saulo é esse soldado convicto que persegue aqueles de quem ele discorda. Saulo era esse soldado que perseguia com muita dureza, de forma violenta, essas pessoas que já eram discípulas de Jesus, e se opunha a elas achando que estava fazendo o certo. Eichmann, o nosso personagem alemão da Segunda Guerra, fez o que fez, criou tecnologias e procedimentos para que o Holocausto fosse uma realidade, e ele fez aquilo achando que estava fazendo o certo. Muitas vezes eu e você desenvolvemos as nossas histórias trabalhando muito, investindo muito tempo, energia e recursos, e com certeza achamos que estamos fazendo o certo. Saulo, e essa vida terrivelmente significativa que ele tinha. Saulo era natural de Tarso, da Sicília, filho da tribo de Benjamim, a mesma do rei Davi. Saulo tinha linhagem. Ele não era qualquer pessoa. Ele não era uma pessoa sem eira e nem beira que estava ali perseguindo os judeus para que isso lhe desse significado para a existência, perseguindo discípulos de Jesus. Não, ele tinha linhagem. Saulo, filho de comerciantes ricos, cidadão romano, ligado à seita dos fariseus, aluno do renomado rabino Gamaliel, zeloso defensor da Torá. Nos tempos de Jesus existiam 4 partidos políticos: os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios. Os fariseus, eles eram extremamente zelosos pelo cumprimento da lei, ou seja, da Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento e outras leis contidas no Antigo Testamento. Os livros que dizem respeito à espiritualidade, à história antes da vinda de Jesus Cristo. Saulo era um fariseu e era aluno do rabino, do mestre, do estudioso mais renomado da época, Gamaliel. Ainda, ele era fariseu, filho de fariseu, nascido entre os anos de 5 e 10 da era cristã. Esse cara, esse Saulo, ele vive uma vida significativa, ele está perseguindo os cristãos naquele contexto, ele é reconhecido por isso. Não tem como nós afirmarmos que ele é um personagem assim que vivia uma vida à margem daquela sociedade. Não. Ele tinha visibilidade. Saulo era visto, era notado, todos sabiam quem era este fariseu que perseguia os discípulos e as discípulas de Jesus. Agora, eu quero passar para vocês, eu quero conversar com vocês agora e pular um pouquinho para quem foi Paulo lá na frente, na vida dele, maravilhosamente significativa, e depois eu quero mostrar para vocês o porquê disso, como ele chega lá. Primeira coisa que a gente destaca, Paulo foi o apóstolo que mais formou discípulos e cooperadores do Evangelho. Tais como Timóteo, Tito, Onésimo, Lucas, Áquila e Priscila. Escreveu quase metade do Novo Testamento, incluindo 13 cartas. Porque Hebreus, né? Talvez ele tenha esquecido de assinar, essa é a brincadeira, né? Talvez 14 cartas, brincadeira, obviamente. Quando você olha para o livro de Hebreus ali, não necessariamente você enxerga detalhes e características da escrita de Paulo. Isso é bem pacífico. Hoje o escritor de Hebreus não quis se identificar mesmo. Mas fato é que no Novo Testamento, muito do que você conhece da Bíblia, muito dos versículos que você já decorou quando você lembra, assim, quando você está num momento difícil, muitos desses versículos foram escritos por Paulo.
Paulo foi preso em Jerusalém e deportado para Roma, onde ficou também preso por 2 anos. Paulo, em função do evangelho, ele foi perseguido. Aqueles a quem ele perseguia se tornaram amigos de Paulo lá na frente. E Paulo caminhou com outros discípulos de Jesus, de forma que ele foi perseguido também, foi preso inclusive, em função do evangelho. E ainda, tudo indica que Paulo foi solto e empreendeu uma última viagem missionária, sendo preso pela 2ª vez e levado para Roma para ser martirizado. Martirizado. Agora, na 2ª carta que ele escreve a Timóteo, um dos discípulos dele, ali naquela primeira lista, olha o que ele diz no final da sua vida: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora eu faço uma pergunta para vocês. O que há entre a vida terrivelmente significativa de Saulo e a vida maravilhosamente significativa de Paulo? O que há? O que acontece entre uma coisa e outra? Num primeiro momento, Saulo perseguidor, duro, uma pessoa que não tinha medo de matar, de atear fogo nas casas, em favor de um zelo que ele tinha pela lei, em desfavor dos discípulos e das discípulas de Jesus. Esse é o Saulo. Aí depois Paulo, falando a respeito do amor de Jesus, escrevendo cartas, cooperando com as igrejas, sendo perseguido, sendo preso, sendo martirizado. O que aconteceu, gente, entre uma coisa e outra? O que aconteceu para que a vida de Saulo deixasse de ser uma vida terrivelmente significativa e passasse a ser uma vida maravilhosamente significativa? Nesse sentido, eu quero conversar com vocês rapidamente sobre a experiência que... Desculpa, gente, a voz está daquele jeito. Sobre uma experiência significativa que Paulo teve e que, com certeza, mudou a história dele. O texto diz em Atos 9, a partir do verso 1, o seguinte: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos de Jesus, ou seja, ainda é o Saulo que vive uma vida terrivelmente significativa, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Olha o que Saulo está fazendo. Motivado pela vontade de quê, gente? De abraçar? De dialogar amigavelmente, porque eu discordo de você? Não. De matar os discípulos de Jesus. Esse é Saulo. Esse é Saulo. Não é gente boa, não é bonzinho. Ele não quer fazer o bem para os discípulos e discípulas de Jesus. Ele procura o sumo sacerdote, ele pede autorização formal. Esse era o processo, esse era o procedimento. Ele estava acostumado com esse procedimento. Para que pudesse colocar em prisão todos os seguidores do caminho. Caminho é a maneira como os discípulos e discípulas de Jesus eram identificados nesse contexto. Ainda não eram chamados de cristãos. Homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. E aí eu quero destacar algumas coisas com vocês, que aconteceram na vida de Saulo, e que nós podemos aplicar, e que podem acontecer na nossa história também. Saulo, ele foi encontrado por Jesus. Percebam, você não vê um movimento na direção de Saulo, no sentido de encontrar Jesus, mas você vê um movimento de Jesus de encontrar a Saulo. O texto diz a partir do verso 3, quando se aproximava de Damasco, ele está indo para Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu
redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. De repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Jesus vem ao encontro de Saulo de uma forma inacreditável, de uma forma inesperada, e o encontra no caminho para Damasco. E quando isso acontece, quando Jesus encontra a Saulo, algumas coisas muito interessantes acontecem na sequência. Primeiro, Saulo cai das suas convicções. Quando se aproximava, ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Gente, esse cair no chão aqui não retrata apenas o tombo de um cavalo, pura e simplesmente. Lucas, o escritor do livro de Atos, quer expressar para mim e para você que não apenas Saulo caiu do cavalo, mas ele despencou de todas as suas convicções. Porque aquele a quem ele perseguia, o encontrou. Ele cai das suas convicções, ele cai daquilo que ele achava correto. Ele achava correto fazer aquilo que ele tinha sido ensinado a vida toda. Perseguir os discípulos e as discípulas de Jesus fazia parte daquilo que ele tinha aprendido. Ele queria ser fiel à lei. Muitas vezes eu e você, querendo fazer aquilo que é certo, nós enfiamos os pés pelas mãos, e somente nós caímos dessas convicções equivocadas à luz daquilo que o Criador tem para nós, quando nós somos encontrados por Jesus. Quando nós somos encontrados por Jesus, e nesse processo de cair das suas convicções, Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Quem és tu? Saulo não tem consciência do que está acontecendo. Ele está assustado. É isso que acontece com a gente quando nos pegam desprevenidos. Nós não sabemos para onde ir, o que fazer, o que dizer. Quando nós somos encontrados por alguém tão maior, tão poderoso, tão grande, como Jesus. Daquela forma, com uma luz brilhante, intensa. E quando isso acontece na vida de Saulo, ele então é redirecionado por Jesus. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. É interessante porque na cabeça de Saulo ele não persegue Jesus. Jesus já está morto, já ressuscitou. Na cabeça de Saulo ele persegue quem? Os discípulos e as discípulas de Jesus. Mas Jesus diz para ele: se você persegue a minha igreja, você me persegue. Se você persegue os meus discípulos, as minhas discípulas, é a mim que você persegue, é a mim que você violenta, é a mim que você trata com desrespeito. Sou eu a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Saulo é redirecionado. Nesse momento, Saulo percebe suas limitações. Por quê? Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Saulo, ele cai das suas convicções, ele é redirecionado por Jesus, mas neste momento ele percebe as suas limitações. É interessante porque nós percebemos as nossas limitações quando somos encontrados por Jesus. Antes de você ser encontrado por Jesus, você acha que você é o cara, a pessoa mais importante, mais inteligente, mais forte. Você na verdade não conhece as suas debilidades, as suas deficiências, as suas limitações. Mas porque Paulo foi encontrado por Jesus, porque ele foi constrangido com um tombo do cavalo, porque ele está sendo redirecionado por Jesus, Paulo literalmente percebe as suas limitações. Paulo neste momento estava cego. E aí, algo interessante, Saulo é conduzido por amigos. Olha só. Então o conduziram pela mão até Damasco. Os soldados que estavam com ele, seus amigos, o conduzem até Damasco. Saulo, forte, intempestivo, um homem extremamente
um líder nato, que puxava todo mundo pelo braço, agora está sendo conduzido, cego, por seus amigos. Por quê? Porque ele foi encontrado por Jesus. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu, nem bebeu coisa alguma. E agora, mais uma coisa que acontece com Saulo. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Lucas começa a contar para a gente a partir do verso 10. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas, e ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Agora, Saulo é conduzido por um líder maduro. Saulo está sendo levado para Damasco e conduzido por seus amigos, mas agora que Saulo caiu das suas convicções, agora que ele está sendo redirecionado por Jesus, agora que ele está sendo conduzido por seus amigos, ele precisa de um líder maduro para que o ajude a viver, para que o ajude a caminhar, para que o ajude a prosseguir. Esse líder maduro parece que é Ananias. Deus fala com Ananias. Agora, olha o que Ananias responde, justamente por ser uma pessoa madura. Senhor, é o seguinte, eu ouvi muita gente falar coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Quer dizer, Deus, tudo bem, eu entendi o que o Senhor está me dizendo aqui, mas eu não posso fazer isso. O Saulo vai nos prender, vai prender a mim, aos nossos amigos aqui, aqueles que invocam o seu nome. Ele veio aqui para fazer isso. A fama de Saulo era terrível. Porque até aqui, amigos e amigas, Saulo está vivendo uma vida terrivelmente significativa. As pessoas sabem o que Saulo está fazendo. Ele tem fama naquele contexto. O Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias questionou Deus no primeiro momento, mas obedece aqui. Foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Olha só, para que você volte a enxergar. É importante que você volte a enxergar, obviamente. É importante que você volte a ver a vida com outros olhos, mas é mais importante que você fique cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ainda, a partir do verso 18, no mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então, ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Logo, começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo, ele é o Filho de Deus. Então, Saulo passa a ver com outros olhos. O fato das escamas caírem aqui não significa que, pura e simplesmente, Paulo voltou a enxergar de forma que agora deixou de ser cego. É mais do que isso. Ele foi completamente conduzido por Deus a ter uma nova visão sobre o mundo, sobre quem Deus é, sobre o outro, aquele que pensa diferente dele. Agora, Saulo, em vez de perseguir, em vez de matar aqueles que pensam diferente dele, Saulo, agora que em breve se tornaria Paulo, seria convidado a amar essas pessoas que pensam diferente dele, a cuidar delas, a falar para elas a respeito do Evangelho, das boas notícias de Jesus. Para isso, Saulo fica cego primeiro, para depois voltar a enxergar de uma forma diferente. E aí, Saulo foi capacitado para viver uma vida maravilhosamente significativa. E o texto fala para a gente aqui que ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Gente, imagina só,
Saulo chega na casa de Ananias, cego. Ananias ora por ele. Ananias conversa com ele. As escamas caem dos seus olhos. Então, ele se levanta e ele é batizado. Qual que é o significado aqui de ser batizado? No Novo Testamento, o batismo, ele significa o momento onde o Espírito Santo de Deus nos capacita para que vivamos a vida do reino. Saulo viveu uma vida terrivelmente significativa no passado, certo? Quando a gente olha para o final da vida de Paulo, nós percebemos que ele viveu uma vida maravilhosamente significativa. O que está aqui no meio? Um encontro com Jesus e a capacitação do Espírito Santo para que ele viva uma vida com significado, uma vida significativa. Para que então ele comece a falar de Jesus, dizendo: este que me encontrou no caminho, este que me cegou e que depois devolveu a minha visão, este que me capacitou com a vida do reino, este é Jesus, o Filho de Deus. Para a gente entender, para que nós possamos ter uma vida maravilhosamente significativa, assim como Paulo viveu essa vida maravilhosamente significativa, porque eu e você, todos nós aqui nessa sala, nós somos exatamente como o Eichmann, o personagem da Segunda Guerra judeu. Nós não somos melhores do que ele. Parece que somos melhores porque não fizemos isso e aquilo. Não somos. Somos tão pecadores quanto ele. Nós somos tão pecadores quanto Saulo, antiga versão. Nós somos tão falhos quanto ele. Então, mas nós queremos uma vida significativa. Nós queremos viver uma vida significativa, assim como a vida de Paulo, maravilhosamente significativa. Mas como é que nós podemos fazer para chegar lá? Eu não sei como você chega aqui nessa manhã, se você desenvolve a sua espiritualidade em uma comunidade cristã, e você veio nos visitar aqui nessa manhã, como você está, como está o seu coração, como está o seu casamento, como está a trajetória da sua história. O que eu sei é que essa manhã pode ser um marco na sua história, de uma curva, de uma vida terrivelmente significativa que você tem vivido até aqui, para que você possa viver uma vida maravilhosamente significativa. Não à luz da sua vontade, por favor. Não faça isso com você. Os seus sonhos, se eles se realizarem, eles vão arruinar a sua paz e a sua felicidade. Mas você pode sim viver uma vida significativa se você deixar com que a sua história seja moldada pela história que Deus diz a seu respeito. Para ter uma vida maravilhosamente significativa, presta atenção nisso, essas são as coisas que acontecem com Saulo e que nós podemos tirar como lição para a gente, ok? Primeira coisa, seja encontrado por Jesus. E é estranho aqui porque o verbo está na voz passiva, e é isso mesmo, porque não somos nós que o encontramos, é Ele que nos encontra. É Ele que nos encontra. Seja encontrado por Jesus. Segundo, caia das suas convicções. Eu quero convidar você nessa manhã a repensar as coisas que você acredita, que você não acredita, como você vem norteando a sua vida, os princípios basilares do seu casamento, do seu relacionamento com seus filhos. Repense isso. É bom cair das suas convicções. A história de Saulo conta para a gente que cair do cavalo nem sempre é ruim. Nós queremos sempre estar bem, sempre estar numa posição de destaque. Nós queremos não sofrer nenhum tipo de exposição negativa. Mas a história de Saulo conta para a gente que cair das nossas convicções em alguns momentos da nossa história pode ser maravilhoso. 3, seja redirecionado por Jesus. Deixa Jesus redirecionar a sua história. Deixe Jesus redirecionar a sua vida, os seus valores, os lugares onde você investe tempo, energia, recursos. Perceba as suas limitações. Seja conduzido por amigos. Uma comunidade cristã, ela expressa muito essa imagem de que somos um povo, um grupo de pessoas falhas, pecadoras. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas somos amigos que podem conduzir uns aos outros. Porque vez ou outra um amigo fica cego. Vez ou outra um amigo fica limitado e ele precisa de ajuda para ser levado para um hospital, para algum lugar. Ainda, seja cuidado por líderes. Você precisa ser conduzido por amigos, mas em alguns momentos você precisa de gente mais madura.
mais madura do que você para ouvir um conselho, para ouvir um direcionamento para a sua vida. Ainda veja com outros olhos. Sabe aquela situação assim, imperdoável que você viveu já na sua história? Não consigo perdoar, Carlos, desculpa. Fulano fez isso para mim, eu sou capaz de qualquer coisa com qualquer pessoa, mas com essa pessoa eu não consigo perdoar. Jesus, ele convida você a despencar das suas convicções, vai redirecionar você para que você veja essa situação com outros olhos. Saulo jamais sentaria à mesa com um discípulo de Jesus, gente. Saulo odiava os discípulos de Jesus. O capítulo 9 de Atos começa dizendo que ele estava ansiando por matar os cristãos. Mas algo aconteceu com ele. Se isso aconteceu com Saulo e transformou completamente a história dele, isso pode acontecer comigo e com você também. Essa situação que você não consegue contornar sozinho, e não consegue mesmo, porque você é falha, encontrado por Jesus e redirecionado por Ele, você pode ver com outros olhos. Você pode ser capacitado pelo Espírito Santo. Seja um aprendiz, assim como Saulo. Saulo, depois que ele é capacitado, ele é batizado, o texto diz que ele fica um tempo ali com outros discípulos. Ele fica dias, vários dias ali com os discípulos. Ele se torna um aprendiz. E depois, ele vai compartilhar sobre Jesus. Eu quero destacar com vocês aqui dessas 10 coisas, duas delas, para a gente concluir. Ser encontrado por Jesus e ser capacitado pelo Espírito. O restante, gente, são consequências. Você perceber as suas limitações, isso só acontece se você for encontrado por Jesus. Você compartilhar sobre Jesus. Às vezes você diz assim, eu gostaria tanto de falar sobre o que Jesus fez, ou sobre o que Ele está fazendo na minha vida com outras pessoas, mas eu não consigo. Mas isso não tem a ver com você. Isso não tem a ver com habilidade. Isso tem a ver com você ser capacitado pelo Espírito Santo. Ser encontrado por Jesus é algo que Jesus pode fazer comigo, com você nessa manhã. Jesus está aqui. Nós aprendemos a partir da sabedoria bíblica que o nosso Deus, Ele é um Deus onipresente. Ele está aqui nessa manhã. E Ele não veio aqui porque você merece. Porque Saulo não merecia ser encontrado por Jesus, ou merecia? Saulo não merecia. Saulo deveria ser uma pessoa intragável. Saulo deveria ser uma pessoa extremamente orgulhosa, difícil de lidar, dura, complicada. Jesus o encontra. Nós somos assim também. Nós somos difíceis de lidar, não é verdade? Aqui está tudo bem, né? Todo mundo está bem, bom dia, tudo bem? Boa semana, vai com Deus. Mas nós não somos assim o tempo todo, é ou não é verdade? Nós somos complicados, nós somos falhos. Nossos cônjuges que o digam. Nossos filhos que nos conhecem que o digam. Nós somos pessoas difíceis, assim como Saulo. Mas se houve esperança para Saulo e ele foi encontrado por Jesus, há esperança para mim e para você também. Se nessa manhã você quer deixar de viver uma vida terrivelmente significativa para viver uma vida maravilhosamente significativa, a boa notícia é que Jesus está aqui. E Ele encontra você. Ele morreu na cruz por você. A sabedoria bíblica diz para a gente que Deus criou o mundo e Ele fez todas as coisas boas, todas as coisas maravilhosas. E Ele olha para tudo que Ele fez e Ele diz que tudo que Ele fez é muito bom. Gênesis 1 e 2 contam isso para a gente. Mas Gênesis 3 diz para a gente uma outra informação catastrófica. O pecado entrou na humanidade. Nós nos desconectamos do Criador. E essa é uma péssima notícia. Por causa disso, nós não conseguimos encontrar Jesus. É por isso que esse verbo está na voz passiva. É porque você sozinho não consegue encontrar Jesus. Você não consegue dizer sim para o Criador. Você não consegue ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho mais dedicado, um profissional mais íntegro. Você não consegue. É isso que a Bíblia diz a nosso respeito. O salmista diz que nós somos pó, que Deus conhece a nossa estrutura. Mas a boa notícia é que Jesus entrou na história.
Ele viveu entre nós, como um de nós, mas diferentemente de nós, ele não pecou. Ele viveu uma vida perfeita. E ele foi crucificado por nossos pecados para nos reconectar com o Pai. E a prova de que o sacrifício dele foi aceito é que 3 dias depois ele ressuscitou. O Espírito Santo foi derramado depois. E hoje nós vivemos a realidade da possibilidade dessa vida maravilhosamente significativa. E como é que você pode viver essa vida maravilhosamente significativa? Encontrado por Jesus, sendo capacitado para essa vida. Carlos, como é que eu faço? Beleza, entendi. Entendi o Evangelho, Jesus me encontrou, mas agora como é que eu faço para ser igual a Jesus? Jesus é perfeito, eu não sou. Jesus ensina a perdoar 70 vezes 7 por dia, eu não consigo nenhuma vez na vida. Eu sou diferente de Jesus. E agora, Carlos? Agora é o papel do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai empurrando você, um dia de cada vez, para mais perto de Jesus, para ser uma pessoa mais amorosa, mais paciente, mais perdoadora, mais parecida com Jesus. E na sabedoria bíblica, como é que acontece essa capacitação pelo Espírito? A partir do batismo. O batismo com água é um sinal visível de uma graça invisível, já disse Santo Agostinho. É um sinal visível. A gente batiza com água aqui, e esse símbolo é um sinal visível de algo invisível que está acontecendo. O que é essa coisa invisível? A capacitação pelo Espírito. A capacitação pelo Espírito, amigos, amigas, eu não sei qual é a tradição religiosa de vocês, mas não é nós aqui termos manifestações exteriores aqui, com emoção, com sons altos a respeito do que o Espírito Santo está fazendo. Na verdade, é muito simples. A capacitação com o Espírito é o poder de Deus dentro de você, para que você deixe de viver uma vida a partir da sua história, daquilo que você acha que é certo, e agora você sim possa viver uma vida diferente, uma vida maravilhosamente significativa, uma vida cheia da vida de Jesus. Para a gente levar para casa, antes da gente passar para outra parte aqui do nosso tempo, muito importante, eu quero, para a gente orar, que você pense em 3 coisas. E a gente vai orar, o pessoal da banda vai tocar mais uma canção. E eu gostaria que você pensasse nessas coisas, que você ponderasse sobre isso, e que você pensasse não de uma forma superficial, mas aí no seu coração, na sua mente, tenta ir profundo, para você entender o que Deus está fazendo na sua vida. Primeiro, nesta manhã, Jesus está aqui para encontrar você e lhe dar uma vida maravilhosamente significativa. Uma vida maravilhosamente significativa não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com um bom emprego, não tem a ver com uma família de comercial de manteiga, não tem a ver com viagens para fora do país, não tem a ver com comer em bons restaurantes. Ainda que a nossa cultura diga que isso é ter uma vida significativa. Mas a nossa cultura não sabe o que é certo. É a sabedoria bíblica que nos diz quem nós somos, quem nos fez, para qual finalidade fomos feitos. Nesta manhã, Jesus está aqui para encontrar você. Ah, Carlos, mas eu fiz tanta coisa errada, eu sou uma pessoa assim, complicada. Não tem problema. Onde há muita coisa errada, há muito mais graça de Jesus para você. Ainda, não perca a oportunidade de ser capacitado ou capacitada com uma nova vida pelo Espírito Santo a partir do batismo. Gente, o batismo não é um rito assim de iniciação. Você começa a frequentar uma associação, um partido político, você vai lá ser parte do Rotary Club, aí você fala assim, eu quero fazer parte. Aí vai ter uma iniciação lá para você. Não, o batismo não é isso. Não é um ritual de iniciação. Não é simplesmente simbologia. O batismo é o momento onde nós somos capacitados pela vida do alto, pelo Espírito Santo, para ser quem sozinhos não conseguimos ser. Se você ainda não foi batizado e frequenta uma outra comunidade cristã, procure o seu pastor. Procure o seu pastor. Queira saber mais sobre isso. Se você
é parte do Ático, é parte dessa família e gostaria de ser batizado, mas tem dúvidas, vem conversar comigo. Eu estou à sua disposição. Por quê? Porque o batismo não é trivial. O batismo é um momento onde nós somos capacitados pela vida do reino de Deus. E ainda, como sinal de que você vive uma vida maravilhosamente significativa, como sinal de que Jesus já te encontrou, como sinal de que o Espírito Santo já preenche os espaços vazios do seu coração, da sua mente, compartilhe sobre Jesus. Compartilhe sobre Jesus. É interessante que Saulo ele é perseguidor daqueles que compartilham. Mas depois que ele é encontrado por Jesus, depois que ele é capacitado pelo Espírito Santo, ele passa a compartilhar. Ele passa a compartilhar. Ele não tem medo de ser preso, ele não tem medo de ser martirizado, ele não tem medo de nada, nem de ninguém, porque essa é a vida maravilhosamente significativa. Nós fazermos parte de uma história maior do que a nossa. Quando você sair daqui e você encontrar alguém hoje num restaurante ou em casa, compartilhe sobre o que Jesus está fazendo na sua vida. Compartilhe sobre aquilo que Ele tem transformado no seu coração, na sua mente. O sinal de que esse compartilhar aqui de Paulo é algo que vem de Deus, é porque isso acontece imediatamente após ele ser encontrado e ser capacitado pelo Espírito Santo. Se você foi encontrado pelo Espírito Santo, por Jesus, compartilhe. Compartilhe. Fale sobre Jesus, sobre o que Ele está fazendo na sua história. Eu gostaria de orar com você. Você pode fechar os seus olhos? Deus de graça, nesta manhã tão especial, mais do que especial, estamos juntos para celebrar a sua vida sobre nós. Mesmo, Deus, sabendo que o Senhor nos amou quando ainda éramos como Saulo, pecadores, falhos, achando que estávamos vivendo vidas significativas, mas vivendo apenas vidas terrivelmente significativas. Por favor, Pai, meus amigos, amigas aqui presentes nesta manhã, que ainda estão presos ao vício no trabalho, ao vício em ganhar dinheiro e acumular. Meus amigos que estão aqui nessa manhã e que precisam, Deus, de um encontro com o Senhor Jesus. Jesus, nos encontra nessa manhã. Nós precisamos ser encontrados. Deus, nós precisamos cair do nosso orgulho, das nossas convicções. Nós precisamos despencar dos castelos que temos construídos nas nossas mentes. Por favor, Jesus, nos redireciona. Por favor, Jesus, nos capacita com o seu Espírito nessa manhã, para que possamos de fato viver a vida maravilhosamente significativa, que não tem nada a ver com as circunstâncias, mas tem a ver com fazermos parte de uma história maior do que a nossa. Faz isso, Pai, esta é a nossa oração. Gratos em nome de Jesus. Amém.